Olá, querido aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Também, tutor presencial, seja muito bem-vindo para a gente dar sequência à nossa jornada, a disciplina de comportamento organizacional. Hoje o tema é liderança e motivação. Eu sou a professora Ana. Para mim é um prazer muito especial estar com você, trabalhando essa disciplina que é estratégica para você, futuro profissional da sua área da gestão, que quer buscar ser um líder, né, no espaço onde você vier atuar. E liderança e motivação, já começo dizendo que são dois temas bem abrangentes, bem complexos. O que nós vamos trabalhar juntos nessa teleaula não são disciplinas, conteúdos fechados, não são conteúdos que trazem verdades absolutas, né? Mas conteúdos que trazem reflexões, ideias de vários teóricos, de vários pesquisadores com relação a esses dois temas. Porque são temas que acompanham a trajetória da vida humana ao longo da história, né? Antigamente existia um formato de liderança. Hoje a gente vê tantas formas de ser líder, tantos estilos de liderança, porque o mundo hoje está mudado, o mundo hoje está transformado, exigindo dos líderes novas posturas, novas competências. Por isso que a gente fala que são dois temas complexos e que precisam sempre se atualizar, e a gente precisa estar sempre muito antenados nesses dois temas. Também, da mesma maneira, a motivação, né? O que motiva, o que faz com que as pessoas se dirijam a um objetivo comum, busquem lutar, né, por suas metas, por seus desejos. Então é um pouquinho de tudo isso que a gente vai ver juntos nessa teleaula, e eu espero que você goste, que você participe. Chamando a tua atenção aqui para a competência da unidade, esse é um resuminho do que vai ser trabalhado hoje na nossa teleaula, só te chamar a atenção para as habilidades e conhecimentos que você vai adquirir ao final dessa aula, que é conhecer as variáveis sociais, políticas e culturais dos indivíduos e as formas de promover qualidade de vida nas organizações. Na verdade, isso aqui é a missão da nossa disciplina, a qualidade de vida para as pessoas. E também você vai, junto comigo, identificar as competências necessárias aos líderes das organizações. Para a gente chegar nas competências, a gente vai refletir, né, passear um pouquinho pelas teorias sobre liderança, sobre motivação, para que aí sim você consiga compreender o que está por trás desse fenômeno e aí a gente poder chegar no tempo atual. Que competências hoje os líderes precisam desenvolver para poderem ser eficazes nos lugares onde eles estão, para motivarem as suas equipes, né, para estarem também sempre atualizados. Então vamos ao quadro para a nossa contextualização dessa aula. E eu quero já começar com algumas perguntas. O que você acha? Você acha que as pessoas nascem líderes ou elas se tornam líderes? Qual que é o seu palpite? Será que para liderar você precisa já nascer com as competências necessárias, com aquelas características pessoais necessárias ou não? É possível aprender. E ainda, será que o líder ele influencia no sucesso da organização? A gente sabe o impacto importante, né, da liderança, dos grupos, no desempenho do trabalho, nos objetivos das organizações. Mas como que isso acontece? Até que ponto essa influência ela acontece nas organizações? E qual é a relação existente entre motivação e liderança? O que esses dois termos têm de comum? Como que eles podem ser entrelaçados, conectados? Então, veja, né? Dois temas muito gostosos, tenho certeza que vai também te chamar a atenção para buscar se aprofundar cada vez mais. Nunca se esqueça que a teleaula é o começo, é o ponto de partida. Daqui você pode se aprofundar, né? Com acesso aos materiais que você tem, buscando sempre se atualizar no conteúdo, principalmente esses conteúdos que a gente trabalha nessa disciplina, que são conteúdos que precisam sempre ser buscados, aprofundados, porque falar de relações humanas, falar de pessoa humana é falar de assuntos que são complexos e que precisam ser sempre atualizados. Então, vamos começar. A liderança. O que é ser líder? Se você parar para pensar,
você consegue trazer à sua memória exemplos de liderança? Você já trabalhou com algum líder? Quem sabe você é um líder? E o que você tem, quais são as suas características, o que você faz, ou se você já presenciou alguém que exerceu a liderança, quais comportamentos, quais posturas essa pessoa ela tem que exercer no dia a dia dela para que ela seja considerada um líder. A gente sempre pensa nos líderes, os líderes lá da história, não é mesmo? Aqueles líderes da história da humanidade, aquelas pessoas que influenciavam multidões, né? Que levavam as pessoas a um objetivo comum. Como que isso era possível? Quais eram os elementos aí dos líderes que faziam com que tantas pessoas pudessem segui-lo, pudessem confiar nos seus comandos e aí alcançarem metas comuns? Vamos entender, vamos começar a entender. De um modo geral, a liderança é a habilidade da pessoa em influenciar, agregar, persuadir e motivar as pessoas para que elas atinjam os objetivos propostos. Então, a liderança, ela é uma competência, uma capacidade que a pessoa tem de influenciar, ou seja, ela tem uma influência tamanha que leva o outro, o grupo, de repente até muitas pessoas, uma multidão, como nós falávamos, a seguir os seus comandos, as suas determinações. De acordo com Dublin, a liderança ela é descrita como a habilidade de inspirar confiança e apoio entre as pessoas de cuja competência e compromisso depende o desempenho. Então, essa influência de levar as pessoas a seguirem aquilo que o líder determina, a gente já começa a perceber que essa influência ela pode passar pela via dos valores, pela via dos afetos. De acordo com o autor aqui, o Dublin, né, o líder é aquele que inspira confiança, que inspira apoio. Quando alguém diz para você, né, faça isso ou aquilo, ou vamos seguir por esse caminho, né, por que você acata essa ordem, essa decisão? Né, por confiar, por sentir que aquilo tem credibilidade ou porque você se sente coagido? Né? Então, o líder ele tem várias fontes, né? Não só fontes humanas, mas também de poder, fontes materiais, técnicas, de levar as pessoas a exercerem aquilo que ele determina. Né? Mas será que a liderança ela é dada àquela pessoa que já tem um cargo definitivo, um cargo legítimo, um presidente, um coordenador, um gestor? Será que basta isso para a pessoa ser líder? Então, a gente já começa a perceber quais são os elementos que são necessários para a liderança ser desempenhada. E ao longo das pesquisas, até mesmo na história, porque desde lá a filosofia clássica, os antigos filósofos já se debruçavam tentando entender o que era esse fenômeno da liderança. E a gente vê nascer muitas teorias sobre liderança. Vamos começar com a primeira, a teoria dos traços. Por que traços? Traços implicam em características pessoais, de personalidade. Cada um de nós temos traços que nos diferenciam uns dos outros. Nessa teoria, acreditava-se que o líder era aquela pessoa que possuía determinados traços e esses traços eles eram naturalmente desenvolvidos. Isto é, o líder nascia líder. Era essa a ideia dessa teoria. E que tipos de traços? Desde traços físicos, como energia, postura, traços intelectuais, adaptabilidade ao ambiente, entusiasmo, autoconfiança, os traços sociais, aquela pessoa que era cooperativa, que tinha habilidades interpessoais e administrativas, traços relacionados com a tarefa, impulso de realização, persistência, iniciativa. Então veja, nessa ideia, que é uma primeira ideia que a gente vê a respeito da liderança, se acreditava que o líder era aquele que possuía determinados traços que o diferenciavam dos não líderes. Então, aquela pessoa que tinha esses traços, ele era considerado um líder e ele conseguiria exercer a liderança. E acreditava-se que esses traços eram traços naturais da pessoa. A pessoa nascia com eles ou tinha predisposição de desenvolvê-los ao longo da vida.
Mas será que a gente pode garantir que determinados traços levam a pessoa necessariamente à liderança? Né? Hoje a gente vê um mundo completamente mudado e a gente percebe que muitas vezes determinados traços, né, diferenciam muito de pessoa para pessoa. Ou ainda, né, por exemplo, a autoconfiança, né? Uma pessoa pode entender a autoconfiança e emitir comportamentos que nos identifiquem com a autoconfiança, diferente, de repente, de uma outra pessoa que tem outra forma de emitir comportamentos relacionados à autoconfiança. Então perceba, né? Nós temos diferenças de comportamentos, diferenças de características de pessoa para pessoa. E além disso, dependendo do contexto em que as pessoas elas estão, esses traços eles podem ser trabalhados e desenvolvidos de formas também diferentes. Então, já começou a perceber aí, a partir das pesquisas, que traços, sejam todos esses que a gente viu, não necessariamente levava a pessoa a exercer uma liderança eficaz. Ia depender de muito mais outros aspectos. Avançamos nas pesquisas e aí nós chegamos nas teorias comportamentais, que são aquelas que acreditavam não mais nos traços como aquilo que determinava a liderança, mas na postura do líder. Então não era tanto o que o líder era, mas como o que o líder faz. O que ele faz, o comportamento dele é que determinava a sua liderança, e comportamentos são aprendidos, a gente pode aprender, a gente não aprende tantas coisas, tantas habilidades, tantos conhecimentos, a liderança também pode ser aprendida. Era isso que começou a se perceber. E daí surgiram os estilos de liderança. Desses estilos de liderança, nós temos 3 deles que são muito famosos, que até hoje a gente estuda, e que são 3 estilos bem diferentes. O primeiro é o estilo autocrático, que é aquele estilo de líder mais centralizador, que usa da sua autoridade, mais controlador. Ele toma as decisões e não consulta o seu grupo. Então é o líder que fica numa posição mais acima, né, da sua equipe. Já o democrático é aquele líder diferente do autocrático, é um líder mais participativo, é aquele líder que coloca a mão na massa junto com a sua equipe, ele gosta de receber as opiniões da sua equipe, inclusive ele estimula isso, ele conduz a equipe, por isso ele se sente no mesmo nível da sua equipe. Já o líder liberal ou laissez-faire, essa expressão é uma expressão francesa que significa deixe fazer, é aquele líder que deixa os subordinados bem à vontade para exercerem as suas atividades, mas é um líder que dá tanta liberdade que acaba levando o grupo a uma sensação de desamparo, né? São 3 estilos bem diferentes de liderança, né? Mas também, ao longo das pesquisas, foi se percebendo que esses estilos não necessariamente acompanhavam o líder pelo tempo todo ou por um tempo muito grande aí, por exemplo, o líder é sempre autocrático, ou o líder é sempre democrático, ou o líder é sempre liberal. Não necessariamente, porque vai depender, aí a gente entra na outra teoria, vamos lá, das contingências. Ou seja, vai depender do contexto em que esse líder estiver atuando. Por isso a teoria contingencial ou situacional. Os traços e o comportamento do líder atuam em conjunto com as contingências situacionais, com o contexto onde ele estiver inserido, a sua equipe. Então pense, vai haver momentos em que o líder vai precisar ser mais democrático, em outros mais incisivo, mais autocrático, em outros mais liberal. Por quê? Porque a liderança não é só com relação ao estilo, mas tem a ver com muitos outros fatores, também as suas características, também a relação com o que ele exerce com a equipe dele, também o contexto ao qual ele está inserido, o cenário social e político ao qual ele está submetido. Tudo isso leva ao exercício da liderança. E um outro ponto importante é entender que a figura do liderado, que é o seguidor, ele passa de uma figura passiva para uma figura ativa. O liderado também exerce a liderança e ajuda o líder a liderar. O poder de influência do líder. Pois bem, poder é uma palavra, né, forte. Muitas pessoas, muitos filósofos tentaram entender o que é esse fenômeno. A gente sabe que uma pessoa que tem poder, ela leva as pessoas a agirem da forma que ela quer, não é?
E o líder, ele tem sim determinados poderes dependendo de como é a sua atuação como líder. E o poder é algo que também leva o líder a exercer determinadas influências sobre o seu grupo, as pessoas às quais ele estiver ali convivendo. Vamos entender um pouquinho sobre o poder? É a capacidade, então, de mudar o comportamento de outras pessoas e a habilidade de fazer com que essas pessoas realizem ações que, de outro modo, poderiam não executar. Aí a gente vê que nós temos fontes de poder diferentes, tipos de poder diferentes, né? Quais são? Que são fontes de poder que o líder pode lançar mão para levar as pessoas a exercerem aquilo que ele determina ou para alcançarem determinados objetivos. Então, essas fontes de poder nós temos aqui, claro que não são as únicas, existe uma gama de estudos sobre esse fenômeno. Nós vamos tratar aqui dessas duas fontes de poder. A primeira é o poder de posição, a segunda é o poder pessoal. No poder de posição, veja a palavra posição, implica a posição em que o líder se encontra, né? Por isso que nós temos aqui 3 tipos. O poder legítimo, que é aquele poder concedido justamente pela posição formal, pelo cargo que aquele líder ocupa, seja na organização, seja na instituição pública, privada. Então aqui a gente tem, por exemplo, a figura dos presidentes, do gestor, do coordenador. O cargo confere a ele um poder legítimo, então você já sabe que existe uma hierarquia e as pessoas já sabem que elas precisam, né, corresponder a essa hierarquia. E esse poder legítimo, esse presidente, gestor, coordenador, ele pode exercer também um poder de recompensa, isto é um poder concedido pelo líder quando ele oferece às pessoas recompensas sobre o trabalho que elas executam. E essas recompensas podem ser tanto financeiras, aumento de salário, benefícios, né, premiações, quanto simbólica, né, elogios, feedbacks, né? É um poder de recompensa que o líder exerce sobre o seu liderado. O poder de coerção já é o oposto, é quando o líder ele usa de sua autoridade para aplicar punições. Então é aquele líder que tira ou que exerce o seu poder pelo receio, pelo medo, pela tensão, coagindo os seus liderados, né? A gente vê esse tipo de poder sendo exercido por líderes mais autocráticos, mais autoritários. Agora a gente tem uma segunda fonte de poder, que é o poder pessoal. E aí nós temos 2 tipos. O poder de perito, que é perito, a palavrinha perito lembra conhecimento, né? Ou seja, o poder de perito, ele é fundamentado no conhecimento de algo que o líder possui e a equipe não possui. Eu gosto muito do exemplo do médico. O médico, ele exerce sobre nós um poder de perito, porque quando a gente vai lá no consultório do médico para receber o resultado de um exame, por exemplo, né, um diagnóstico, aquilo que ele fala para nós, que muito provavelmente é de conhecimento dele, a gente às vezes não conhece os termos médicos, mas o que ele fala a gente leva como verdade, não é mesmo? Tanto que a gente se influencia por aquilo que ele diz. Ó, você tem que fazer o tratamento assim, desse jeito, porque ele exerce um poder de perito. E o poder de referência, a palavrinha referência, indica identificação. É aquele estilo de líder que vai exercer um poder pela via da admiração. Sabe aquele líder, aquela pessoa que você admira, que você quer chegar a ser como ele, cujos valores são compartilhados, são próximos? Então é um poder de referência, você tem ele como um ponto de referência mesmo, como um modelo que você quer chegar a alcançar. Você já começa a perceber aqui que não necessariamente aquela pessoa que exerce um cargo formal, um cargo privilegiado dentro de uma organização, ela é necessariamente um líder, né? Uma coisa não garante a outra. E é interessante a gente perceber isso, né? Que existem pessoas que às vezes nem exercem cargos legítimos, mas elas exercem uma influência de um poder pessoal, de um poder de referência muito forte sobre as pessoas. E ela pode ser considerada um líder por conta disso. Então a liderança, ela abarca muitas questões. No quadro, eu quero te chamar a atenção para um instrumento muito interessante. Vamos dar uma olhadinha? Que é a chamada grade de liderança ou grade gerencial, que foi
criada por dois autores americanos, o Blake e o Malton, e que nos ensina alguns estilos de liderança. Veja aqui o que eles pensaram. Aqui a gente tem uma grade, e essa grade ela tem dois eixos que implicam em dois pontos fundamentais para a liderança, duas dimensões da liderança. A primeira é a dimensão da preocupação com as pessoas, a segunda é a dimensão da preocupação com a produção. A preocupação com as pessoas é o eixo vertical e a preocupação com a produção é o nosso eixo horizontal, a produção, os resultados, a operação. Quanto mais alta tiver o nosso índice aqui na vertical, muito mais o líder se preocupa com as pessoas. Quanto mais para a direita tiver o nosso eixo horizontal, muito mais o líder se preocupa com a produção. E os autores, eles vão colocar 9 níveis para a gente alcançar esses estilos, e aí ele distribuiu esses estilos na grade. E ele vai chegar, os dois vão chegar a 5 estilos. O primeiro é o estilo 1.1, é aquele que tem baixa a preocupação com as pessoas e também baixa a preocupação com a produção. Veja que ele está bem na base da nossa grade. É um estilo de líder que a gente precisa evitar, que não é um líder que consegue levar a sua equipe adiante. Nós temos aqui o estilo 1.9, que é um estilo que tem alta sua preocupação com as pessoas, mas deixa a desejar na sua preocupação com a produção. É um líder que precisa também alcançar um equilíbrio. A gente tem agora o estilo 5.5, que dá a impressão que é um estilo ideal, né? Porque ele está no centro da grade, mas não é. É um estilo que chega a causar inércia, ou seja, o líder nem tanto ele tende a se preocupar com as pessoas, nem tanto com a produção. Também é um líder que precisa se desenvolver. O 9.1 já é aquele líder mais autoritário, é aquele líder que se preocupa muito com a produção, com os resultados, mas muito pouco com as pessoas. Também não é um líder eficaz. Agora, o estilo ideal, de acordo com os autores, o estado de excelência é o 9.9, em que o líder se vê tanto preocupado com as pessoas, quanto preocupado com a produção, com os resultados. E aí a gente percebe o quanto que é importante o líder sempre buscar esse equilíbrio. Não quer dizer que é um líder perfeito, que vai fazer tudo certo. Não é isso. Mas é um líder sensível o suficiente para ele perceber o quanto que ele precisa se desenvolver para buscar o equilíbrio na sua liderança. As novas abordagens acerca da liderança. Nós temos hoje muitas tendências com relação à liderança, estilos diferentes, formas diferentes de pensar em ser líder. E existe até hoje sempre aquela diferença, né? A diferença do chefe e a diferença do líder. Será que isso existe mesmo? Vamos dar uma olhadinha no quadro? Bom, gerentes e líderes, eles têm, claro, atribuições diferentes, né? Os gerentes, eles são voltados mais a funções administrativas, são aqueles que chegam a priorizar mais os sistemas e as estruturas, que tem uma visão mais de curto prazo, é aquele que exerce um controle mais rígido e mais pontual sobre a sua equipe, né? Aquele que segue as regras. Já os líderes, eles são identificados por serem mais inovadores, priorizarem mais as pessoas, pensarem mais em perspectivas futuras, desafiar muitas vezes as regras, as normas, mas a gente não pode esquecer que ambos os perfis aqui, um precisa se retroalimentar do outro. Isso é muito importante. Nem todo gerente é um líder e nem todo líder é um gerente. E olha só como é importante tanto o líder exercer funções administrativas e, portanto, o líder precisa se desenvolver nesse ponto. Ele precisa também ter o conhecimento técnico da função que ele exerce, né, o conhecimento ali administrativo, ele precisa também se habilitar nessas competências. Da mesma maneira, o gerente, ele precisa sair um pouquinho daquela visão mais de curto prazo, mais de focar na sua atividade ali, né, do presente, do dia a dia, e pensar como um líder, pensar no futuro, pensar nas pessoas, nas questões mais estratégicas. Mas ambos os perfis precisam se abastecer um do outro,
né? É importante, então, que o líder desenvolva sua competência técnica, assim como o gerente desenvolva suas competências mais comportamentais, mais relacionais. Então, ambos vão ali tentar buscar esse equilíbrio para alcançarem, claro, né, um bom resultado dentro das organizações. E a gente vê nascer muitos estilos de liderança, até porque hoje o cenário pede isso para a gente, né? Hoje as pessoas, elas precisam sempre desenvolver as suas capacidades da melhor maneira possível para poder ajudar as organizações a alcançarem bons retornos, as pessoas a se desenvolverem. E a gente vai ver aqui algumas abordagens de liderança, a situacional, que é a liderança contingencial, a liderança carismática, a visionária, a transacional, a transformacional. Vamos falar de 3 delas aqui. A carismática é um estilo de liderança em que o líder conquista os seus liderados pelo carisma, pela via dos afetos. Tanto que algumas pessoas acreditam que o líder carismático, ele até nasce assim, né? Aquele líder que possui naturalmente o carisma, mas não necessariamente. A pessoa pode aprender a ser um líder carismático, né? Desde que ela busque se autoconhecer e se desenvolver. Então é um líder aqui que conquista os seus liderados pelo poder de referência, pela via dos afetos, da admiração. O líder transacional é um outro estilo de líder, essa palavrinha lembra transações, negociações, que é um tipo de líder que vai exercer a sua liderança mais pelo poder de recompensa. Ele acredita na troca entre aquilo que o colaborador oferece no exercício do seu trabalho e aquilo que ele pode recompensar. Então, ele acredita que o trabalhador, uma vez recompensado, vai se sentir motivado para alcançar os seus objetivos, né? Então, é um líder que concede competências, reconhece na competência a possibilidade do seu trabalhador trazer resultado. Mas a gente sabe muitas vezes que as recompensas, às vezes, não são suficientes para levar os liderados a alcançarem as metas. E aí a literatura fala para a gente que o líder transacional e o líder transformacional, ambos juntos, né, essa mistura entre os dois líderes, leva a uma liderança muito interessante, né, porque o líder transformacional é aquele voltado para o crescimento das pessoas, voltado para a transformação mesmo do comportamento. Também é um estilo de líder que vai pela via dos afetos, com base nos valores, compartilha dos mesmos valores, né, da sua equipe. Então é muito interessante o líder pensar nisso. Qual é a minha equipe, né? O que eles pensam? Quais são as necessidades que eles possuem? Certamente isso gera um nível de afeto, um nível de admiração que ajuda a exercer a liderança. Vamos olhar rapidamente no quadro algumas características da liderança carismática, que aliás se aproxima muito da transformacional. A primeira característica, a visão e a articulação, é um líder mais visionário, que pensa lá no futuro. O risco pessoal é um líder que está mais disposto a alcançar e correr riscos pela sua equipe. É um líder que tem sensibilidade às necessidades dos seguidores, conhece as pessoas que estão com ele e ajuda as pessoas a melhorarem, a crescerem. E o comportamento não convencional é um tipo de líder que, se precisar romper as regras, até romper com a tradição, sabendo que vai alcançar bons resultados, que vai levar a equipe dele a se desenvolver, ele faz, porque é um líder que justamente busca o crescimento e o desenvolvimento. Bom, agora a gente vai para uma situação problema e eu quero te convidar a acompanhar junto comigo a história do Osmar. Vamos dar uma olhadinha? O Osmar, ele é responsável por uma equipe de gestores. Durante a implementação de um programa para melhorias no trabalho, o Osmar detectou a necessidade do desenvolvimento de novas lideranças. Assim, solicitou à gestão de RH que o ajudasse nesse desafio. A gerente de RH questionou se o Osmar conhecia os programas de coaching e mentoring. O Osmar disse que não os conhecia e ficou curioso para saber a diferença entre eles. Então agora é a nossa vez de ajudar o Osmar a compreender o que esses dois tipos de programas proporcionam para os líderes, né? Certamente você já ouviu falar, tanto de coaching quanto de mentoring, né? Ambos são dois programas de desenvolvimento que buscam aperfeiçoar as competências das pessoas, né?
Então, tanto coaching quanto mentoring são planos de desenvolvimento pessoal e profissional que auxiliam a pessoa na sua carreira, até mesmo na sua vida pessoal, né? Buscando mostrar ou fazendo com que ela exerça um autoconhecimento que a faça crescer, que a faça alcançar aquilo que ela deseja, né? Mas a gente tem algumas diferenciações. Vamos dar uma olhadinha no quadro. Vamos começar pelo coaching, tá? O coaching, ele é exercido pela figura de duas pessoas. O primeiro é o coach, que na tradução em português é o treinador, que é aquele que vai conduzir o processo de coaching. E nós temos a figura do coach, com 2 E's no final, que é o aprendiz, é aquele que vai passar pelo processo de coaching. Então, o que o coaching, esse programa de desenvolvimento faz? O coach, ele vai servir aqui como um orientador. Ele vai orientar o seu aprendiz, fazendo com que ele pense as suas fraquezas, as suas potencialidades, traçando com ele metas a serem alcançadas para que ele possa se desenvolver e chegar a atingir os objetivos que ele almeja. Só que é muito interessante a gente perceber aqui que o coach, ele não é aquela pessoa que dá as respostas para o coach, não. Ele estimula o seu aprendiz a se autoconhecer e a se desenvolver. O mentoring, ele também é um programa de desenvolvimento que vai nesse sentido de levar o aprendiz ao conhecimento de si mesmo. Mas aqui no mentoring a gente tem também 2 figuras, que é o mentor e o seu mentorado, que é também o seu aprendiz. O mentor normalmente é a figura daquela pessoa mais experiente, mais forte, né, que tem, por exemplo, uma vivência grande no cargo que ele exerce, né? E por ter toda essa influência, toda essa experiência, todo esse conhecimento, ele vai usar isso para ajudar o seu aprendiz a se desenvolver. O mentor acontece muito nas empresas quando, por exemplo, alguém que está ali sendo preparado para exercer um cargo novo, né, de um cargo mais elevado de liderança, e o mentor é aquele que já ocupa esse cargo e, portanto, tem as experiências, tem as habilidades necessárias que aquele cargo exige. Então, esse mentor, usando de tudo isso, vai auxiliar esse aprendiz, que é o seu mentorado, a também se desenvolver para chegar a alcançar as habilidades necessárias para ocupar aquele cargo. Então, o mentor, ele vai exercer mais ou menos uma função de conselheiro, de orientador também, fazendo com que esse aprendiz possa alcançar as habilidades necessárias para exercer aquela função e para se desenvolver. Ambos os programas de liderança são muito até parecidos, né? Porque os dois têm a mesma intenção de levar as pessoas a se desenvolverem, né? Só que a gente precisa parar para pensar que não são 2 tipos de programas que tem aí um segredo ou que são, a gente pode pensar, tem uma fórmula mágica que garante necessariamente o sucesso. Claro que não. São 2 programas muito interessantes que devem sim ser buscados desde que com profissionais que saibam o que estão fazendo, ou se você de repente é um líder e tem vontade de fazer uma formação de coaching, muito interessante, muito bacana, desde que busque uma formação mesmo que te dê, né, as habilidades e os conhecimentos necessários, né? Porque o coach ou o mentor não é aquele que vai dar a resposta, ó, faça isso ou aquilo, mas é aquele, ele pode, claro, direcionar, mas é aquele que muito mais vai estimular o aprendiz a se conhecer, porque essa é a ideia. O desenvolvimento é quando a gente sabe da gente mesmo, quando a gente sabe aquilo que é a nossa fraqueza, aquilo que é a nossa fortaleza, e a gente pode então aparar as arestas e sempre se desenvolver. É isso que esses programas fazem. Não garantem o sucesso, mas podem ajudar muito quem passar por esses processos a se desenvolver. Então, com isso a gente ajudou o Osmar, né? Aí o Osmar vai ter que sentar lá com a gerente de RH e vai ter que decidir ou coaching ou mentoring para ajudar no desenvolvimento da sua liderança.
Agora nós chegamos no momento mais legal da aula, que é o seu momento, é a sua dúvida. Traga a sua dúvida, traga a sua contribuição, a sua participação, o que você quiser. Às vezes a professora falou de algum conteúdo que você não entendeu, pode pedir para a professora repetir, né? É o seu espaço. Eu vou dar um tempinho então para que você traga as suas dúvidas ou contribuições e já nós voltamos.
Querido aluno, eu espero do fundo do coração que você esteja aí elaborando, pensando, refletindo sobre tudo que a gente viu até aqui, tá bom? Qualquer dúvida é só enviar para nós. Então vamos começar. Continuando, nós vamos falar agora de um tema muito instigante e muito desafiador. Falar de motivação não é nada fácil. Aliás, a gente acha que é fácil motivar as pessoas, é fácil a gente se motivar, e não é por aí, porque também depende de muitos fatores. E é algo até que você pode começar a se enxergar, né? O que é aquilo que te motiva? O que faz você acordar todo dia de manhã, feliz, ir atrás dos seus objetivos, né? Fazer você querer alcançar os seus desejos, os seus sonhos, ir em busca, né, de tudo isso. Às vezes a gente não está muito animado, outros dias a gente está animado. O que é essa tal motivação? O que leva a gente a buscar essa tal motivação? Imagine isso dentro das organizações, né? O quanto que as pessoas, elas exercem ali nas organizações tarefas das mais variadas, relacionamentos dos mais complexos e variados. Como alcançar motivação num lugar com tantas diferenças, com tantas semelhanças, né? É realmente um tema desafiador. Vamos começar então a compreendê-lo. A motivação, então, de um modo geral, é a força que nos impulsiona na direção de alguma coisa. Então, quando você fala em motivação, você fala naquilo que te faz se movimentar. Tanto é que a palavrinha motivação, ela é de origem latina, motivus, que significa mover, algo que te leva a agir. Só que nós não podemos esquecer que o que motiva uma pessoa pode não motivar a outra devido às diferenças individuais. Claro, a gente é particular, a gente é um ser único, diferente uns dos outros, e muitas vezes aquilo que me motiva pode não motivar o outro, né? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Como que a gente pode pensar então nessa força que nos leva a agir? A gente tem muitas formas de pensar a motivação. Muitas teorias sobre motivação, né? E autores se debruçaram tentando entender esse fenômeno justamente porque ele é complexo e justamente por isso a gente precisa sempre buscar aprofundar nesse conhecimento. Então, o que eu vou trazer aqui para você são algumas ideias e algumas teorias, mas não são as únicas. Vamos começar lá no quadro com uma primeira ideia, que é de um autor americano chamado Archer, em que ele vai diferenciar dois conceitos, motivação de satisfação. De acordo com o autor, a motivação, ela diz respeito a uma necessidade. É a nossa necessidade humana, é essa força que nos faz agir. E a satisfação já é aquilo que atende a essa necessidade. Então, nessa ideia do autor, a satisfação ela passa a ser até oposto à motivação, porque ela vai eliminar aquela necessidade. Vamos entender melhor através de um exemplo. Uma necessidade que você sinta, uma necessidade humana, né, que é da nossa espécie humana. A sede, por exemplo, né? Você está com sede, é uma necessidade. A sede faz a gente se movimentar para buscar satisfazer essa necessidade, não é verdade? Você vai atrás da água para você matar a sua sede, não é assim? De acordo com o autor, a água vai funcionar como fator de satisfação. É ele que vai eliminar a nossa necessidade, que é a sede. O que o autor nos alerta é que muitas vezes a gente tende a pensar que o fator de satisfação ele é a própria necessidade, né? A gente achar que a água é aquilo que é a necessidade, mas não é. A necessidade nesse caso é a sede. E quando a gente passa a pensar que a necessidade ela está ali no ambiente, porque o fator que satisfaz a necessidade ele é do ambiente, a água está no nosso ambiente, é o acesso que a gente tem, né, ao nosso redor. Quando a gente passa a achar que as nossas necessidades estão no ambiente, a gente acha que motivar é muito fácil, porque é só eu ter alguma coisa ali de fácil acesso que eu consigo a motivação.
Vamos transferir isso lá para o universo do trabalho que você vai entender melhor. Por exemplo, o salário. O salário tende a ser algo, né, que as pessoas buscam, que as pessoas querem, né? Um aumento de salário, ganhar um pouquinho mais. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa pagar as contas, isso é verdade. Só que o salário, ele vai funcionar, nesse caso do autor, como a água do nosso exemplo e não como a sede. Então, o salário, ele é um fator de satisfação e não a necessidade. Então, a pergunta é: qual é a necessidade que o salário que você recebe pode satisfazer? É aí que está a motivação. E quando a gente pergunta isso, a gente entende que o salário não necessariamente motiva, porque às vezes as pessoas têm lá um salário muito grande, né? Aquele salário ganha muito bem, mas ela não está satisfeita, não está feliz naquele trabalho que ela executa, porque talvez aquele salário não esteja satisfazendo a sua necessidade, não esteja ao alcance daquilo que ela deseja. E aí o autor nos chama a atenção, vamos ao quadro novamente, de que a motivação, portanto, nasce das necessidades humanas e não daquilo que satisfaz as necessidades. E aí já é um ponto de partida para a gente se conhecer. Quais são as minhas necessidades humanas? Porque a motivação, ela diz respeito ao interior das pessoas. Por isso que é tão difícil motivar o outro, né? Porque o outro tem necessidades, muitas vezes, diferentes da minha. Só que a gente não pode esquecer ou achar que pela motivação ser um conceito que nasce dentro de nós, tem a ver com as nossas necessidades, a gente achar que a gente não precisa do outro ou do ambiente ao nosso redor, muito pelo contrário, porque os fatores no ambiente, eles podem diminuir a tensão da necessidade. É no ambiente, é nas relações que a gente alcança, né? Os fatores que vão fazer com que as nossas necessidades possam ser satisfeitas. E até mesmo é no ambiente, no dia a dia, nas relações com as pessoas, na aprendizagem, que a gente vai se conhecendo também e aprendendo quais são as nossas necessidades. No quadro, eu quero te apresentar um modelo bem simplificado de motivação que só nos mostra aqui os elementos que envolvem esse fenômeno. Então, começa com uma necessidade, né, uma necessidade humana, e essa necessidade pode ser de várias ordens. Quando você tem essa necessidade, você se movimenta, se comporta para satisfazer essa necessidade, então você busca satisfazê-la, é a ação aqui. E quando você satisfaz essa necessidade, você tem uma recompensa. É essa recompensa que motiva. A partir desse momento, outra necessidade surge. Aliás, né, as necessidades humanas, elas são variadas, né, das mais diferentes ordens. E a gente pode até dizer que a gente tem necessidades várias, né, ao mesmo tempo aparecendo e fazendo com que a gente busque se mover para satisfazê-las. Então, aí está a complexidade desse tema. Teoria sobre motivação. Nós temos na literatura acadêmica, nos livros de gestão, de administração, de gestão de pessoas, né, várias teorias sobre motivação. Muitos autores, muitos teóricos tentaram compreender esse fenômeno. Até hoje a gente tem aí muitos artigos, muitas fontes que nos ajudam a compreender o que é a motivação. Então eu trago aqui para você 3 dessas teorias, tá? Eu arrisco dizer que são as mais conhecidas, que a gente estuda, que a gente ouve falar, mas não são as únicas, tá? Se você quiser conhecer, vá a fundo, busque, se aprofunde, porque existem várias teorias de motivação que nos ajudam a compreender, que nos ajudam a pensar como esse fenômeno é complexo e como a gente precisa realmente lançar mão de muitos conhecimentos para a gente dar conta desse tema. Vamos conhecer a primeira? Veja lá. A teoria do Maslow, essa teoria famosa, é a teoria da hierarquia das necessidades do Abraham Maslow. Maslow foi um psicólogo e ele criou essa teoria, que também pode ser conhecida como pirâmide das necessidades do Maslow, porque ele colocou as necessidades, veja aqui, num formato de pirâmide.
que o Maslow diz para nós? Ele vai dizer que nós temos 5 necessidades, né? E essas necessidades, elas são compostas por dois eixos de necessidades. O primeiro eixo são as necessidades primárias, que são aquelas básicas, aquelas que têm relação com a nossa condição humana, aquilo que a gente precisa satisfazer até para sobreviver. E nós temos necessidades secundárias, que são aquelas necessidades de ordem mais elevada, mais sofisticada e que muitas vezes vão sendo até transformadas ao longo do tempo. E ele então vai elencar 5 necessidades e essas 5 necessidades elas vão ser satisfeitas em ordem de hierarquia. Então a gente começa aqui na base da nossa pirâmide com as primeiras necessidades que são as necessidades básicas, fisiológicas, as necessidades que nos mantêm vivos, ou seja, a necessidade a sede, a fome, se proteger do frio, se abrigar do calor, né? São necessidades de ordem humana, né? A gente faz parte da natureza, são necessidades básicas que nos mantêm vivos. Então, essas necessidades, uma vez satisfeitas, passam a dar lugar para as segundas, que são as necessidades de segurança, que é você ter a proteção de uma casa, você ter o abrigo, você ter uma estabilidade de um emprego, são as necessidades de segurança. Depois você tem aqui, satisfeitas as de segurança, você parte para as necessidades sociais, que é você ter o carinho, é você ter o afeto das pessoas que você ama, os grupos de amigos, a família, essas são as sociais. Depois, elas satisfeitas, a gente parte para as de ordem mais elevada, aí a gente chega nas necessidades de status ou estima, que é quando você busca alcançar o reconhecimento, o privilégio, ser reconhecido por aquilo que você faz, até chegar no topo da nossa pirâmide, que é a necessidade de autorrealização e que é aquela motivação plena, aquela satisfação plena. Será que a gente consegue alcançar essa satisfação plena? A gente busca chegar lá, não é verdade? E a gente vai, né, vivendo e se transformando para que um dia a gente alcance sim. Mas o que é interessante a gente pensar na hierarquia das necessidades do Maslow? E ele realmente foi um autor que influenciou muito as empresas, as organizações a pensarem nas necessidades. É claro que a gente precisa viver. Então, comer, beber, né, vestir, se abrigar do frio, do calor, é claro que é uma necessidade que a gente precisa satisfazer para a gente poder sobreviver no meio onde a gente está. Claro que sim. Mas nós somos seres humanos que somos muito mais do que seres biológicos. A gente também se faz, a nossa existência, ela se dá pelo acesso à cultura, às relações, ao mundo social, as nossas características psicológicas. Então, às vezes a gente pode pensar que muitas vezes necessidades que estão lá no topo da hierarquia do Maslow, da pirâmide do Maslow, são necessidades que às vezes surgem até em detrimento de necessidades biológicas. Pense, por exemplo, naqueles profissionais que buscam salvar vidas, sabe? Bombeiros, aquelas pessoas que às vezes se arriscam, às vezes enfrentam frio, calor, têm fome, têm sede, buscam ali entrar em lugares contaminados, porque são movidos por uma necessidade de satisfação, de realização, né, de prestígio muitas vezes, e às vezes deixam as necessidades básicas lá em último plano para satisfazer as suas necessidades mais elevadas. Se a gente para pensar, só nesse ponto, a hierarquia do Maslow acaba sendo um pouquinho mais questionada, porque nós somos seres que precisamos muito mais do que simplesmente as necessidades básicas. Mas é claro que a hierarquia do Maslow, ela influencia muito e nos ajuda a pensar em cada categoria de necessidades. Vamos partir para outra teoria. Veja no quadro, que é a teoria do Herzberg. Já o Herzberg, Friedrich Herzberg, ele pensou na teoria da motivação a partir de 2 fatores. A teoria dos 2 fatores, você também vai encontrar como bifatorial. Ele vai falar tanto dos fatores higiênicos quanto dos fatores motivacionais. Os fatores motivacionais são aqueles que de verdade motivam, porque eles estão sob o controle da pessoa. É aquele que
nós sabemos quais são as nossas necessidades, como, por exemplo, lá na empresa, lá no trabalho, a realização com aquilo que a gente exerce, o reconhecimento, o trabalho em si que traz identificação, a responsabilidade, o desafio, a progressão na carreira, são esses os fatores que motivam de acordo com o Herzberg. Só que existem os fatores higiênicos, e a palavrinha higiênico aqui vem no sentido de prevenção. Os fatores higiênicos são aqueles que estão sob controle do ambiente. São aqueles que estão no meio onde a gente vive, né? E são aqueles fatores que evitam a desmotivação, mas eles não são capazes de motivar. Como, por exemplo, política da empresa, a supervisão, a liderança, o relacionamento com os colegas, os salários, os benefícios, a segurança, as condições de trabalho. Tudo isso que está no ambiente não levam à motivação, mas eles podem evitar a desmotivação. Então, eles são fundamentais que eles estejam presentes, né? Porque se eles estiverem presentes, eles possibilitam com que as pessoas possam se abrir, né? Para que elas busquem alcançar suas necessidades, né? Então, é muito interessante, através dessa teoria, você controlar o ambiente, no sentido dele ser saudável, harmonioso, para que as suas necessidades de ordem maior sejam supridas. Mais uma teoria lá no quadro, vamos ver, e essa é do Alderfer. O Alderfer, ele era um contemporâneo do Maslow, e ele vai questionar a teoria do Maslow. Ele vai dizer que não são 5 necessidades, são 3. Existência, por isso E, relacionamento R, e crescimento G está aqui em inglês, growth. Então é a teoria ERG. E a existência, ela funciona como as teorias lá do Maslow, as fisiológicas, né, e as de segurança. A de relacionamento são equivalentes às necessidades de afeto e sociais lá do Maslow. E a de crescimento equivale às necessidades de estima e de autorrealização do Maslow. O que o Alderfer vai nos ensinar? Que quando a gente progride na satisfação dessas necessidades, a gente alcança a motivação, a gente alcança a satisfação. Mas quando a gente se frustra numa necessidade de ordem maior, ele vai nos dizer que acontece um fenômeno que ele chamou de princípio da frustração-regressão, que é quando você se frustra numa necessidade de ordem maior, por exemplo, você queria alcançar um projeto na sua vida, uma meta que você desejava muito. Aí você não alcançou, você se frustrou, você vai regredir para uma necessidade de ordem mais baixa. Por exemplo, você vai passar a sentir fome, você vai passar a sentir necessidade de estar perto das pessoas que você ama, o colo da mamãe, entre aspas. Então, é mais ou menos por aí. O que é importante a gente perceber é que são teorias que trazem modos diferentes de pensar um tema tão complexo. Motivação na perspectiva da liderança. Bom, a motivação, portanto, é aquilo que nasce das nossas necessidades. Então, a gente pode dizer que a motivação, ela diz respeito àquilo que é de cada um de nós, né? Daquilo que diz respeito às nossas necessidades, que são de variadas ordens. Por isso que é tão diferente, que é tão difícil, melhor dizendo, motivar o outro, porque muitas vezes aquilo que é bom para mim e me motiva não é bom para o outro e não motiva o outro. Então, a gente já entende essas particularidades. Só que o ambiente onde a gente está envolvido, as relações que a gente cultiva, que a gente estabelece, né? Os espaços de aprendizagem, todos eles estimulam cada um de nós a alcançarmos as nossas motivações. Então, é claro que a liderança ela vai impactar muito no alcance da motivação. Por isso que é importante pensar nesses dois temas juntos. Veja no quadro. A liderança que contribui com a motivação. Atualmente, para se alcançar uma liderança eficaz e motivadora, é preciso adotar uma nova postura profissional. É necessário incentivar a troca de conhecimento, a aprendizagem individual e coletiva e a participação de todos da equipe
contribuindo para o alcance da motivação. É preciso também fomentar a formação de uma rede de relacionamento afetiva e intelectual. Por mais que cada um de nós sejamos únicos, né, e diferentes uns dos outros, a gente se constrói pela relação com o outro. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer disso, né? Ninguém é uma ilha que vive ali isolada, sozinha, não, a gente precisa do outro para a gente crescer, se desenvolver. Por isso que a liderança atual, a liderança hoje eficaz, que motiva, né, e que também é motivada, é aquela liderança que proporciona espaços de aprendizagem. Quanto mais você tem um espaço em que você pode aprender, em que você pode trocar informações, conhecimentos, troca afetiva, né, uma rede de relacionamentos, muito mais você vai ter condições de buscar o autoconhecimento e saber das suas necessidades, né? E aí, claro, buscar é sempre se motivar e estar à frente, né, dos seus projetos, da sua vida, tentando satisfazer aquilo que é importante para você. Vamos ao quadro para você dar uma olhadinha em algumas características dos líderes eficazes. Claro que essas não são as únicas, mas a gente já pode ter um ponto de partida aqui. Por exemplo, um líder que demonstra caráter, competências pessoais, é um líder que costuma ter valores, que costuma desenvolver aquilo que ele precisa melhorar. Uma visão inspiradora sempre é importante, porque ele leva a sua equipe a se inspirar também. Também aqui, mobilizar-se em prol dos resultados. É claro que ele não pode ser aquele líder que fica só focado nas pessoas, ele precisa também focar nos resultados, que é isso que faz a roda girar, não é? Então, precisa sim perceber quais são os elementos que precisam alcançar esses resultados e fazer as pessoas se mexerem, né, de uma maneira saudável e harmoniosa em prol deles. Aumentam a capacidade organizacional, é aquele líder que ajuda a empresa a crescer, aquele líder que atrai, desenvolve e retém talento. É muito mais provável você querer permanecer num lugar, fazer parte de uma equipe em que você sabe que você pode crescer e se desenvolver, né? É muito mais fácil você ficar naquele lugar. Quando a equipe, ou quando a relação, ou quando o lugar não te estimula a crescer, se desenvolver, né? A probabilidade de você ficar insatisfeito é maior. Ser competente na atividade da organização, saber daquilo que ele precisa se aperfeiçoar. E a gente entra em algumas outras competências da liderança eficaz, motivada e motivadora, a integridade, a autoconfiança, ser inteligente, conhecer daquilo que ele desenvolve, conhecer do negócio, não só do seu setor, da sua função, mas da empresa de um modo geral. Ter inteligência emocional, mas não no sentido de controlar emoções, não. Mas no sentido de entender que as emoções fazem parte da vida humana, que elas não podem ser ignoradas e que elas precisam ser compreendidas. E isso significa que não tem que ser feliz ou estar sorrindo o tempo todo. Vai ter momentos de estresse, de decepção, de vontade de chorar, e isso precisa ser acolhido e compreendido, né? E aprender a lidar com tudo isso. O impulso, né? A iniciativa, e aí a motivação pode ser muito mais facilmente alcançada. Então, o líder ajuda, auxilia muito cada uma das pessoas da sua equipe a chegarem no conhecimento das suas necessidades e a alcançarem a tão buscada motivação. Vamos resolver mais uma situação-problema e eu te convido mais uma vez a ajudarmos o Osmar, que é um líder muito preocupado com a sua equipe. Vamos lá ver no quadro. O Osmar é um líder que busca contribuir com a motivação de sua equipe. Só que após receber os resultados da pesquisa de clima que ele aplicou, ele identificou que alguns índices sobre motivação dos funcionários estava abaixo do esperado. Ele e a gestora de RH examinaram detalhadamente os resultados insatisfatórios e verificaram que os itens abaixo do percentual esperado estão relacionados com as necessidades secundárias. Quais ações os dois, o Osmar e a gerente de RH, podem propor à diretoria para reverter a situação desfavorável? Primeiro, a gente precisa entender as necessidades secundárias, né? Bom, nós sabemos
que nós temos níveis de necessidades. As necessidades primárias ou básicas são aquelas da condição humana, são aquelas que nos permitem sobreviver nesse espaço em que a gente vive, nesse ambiente em que a gente vive. Então, diz respeito à alimentação, à reprodução, à segurança, abrigo, né? Você satisfazer a sua sede, você procurar se proteger do calor, se abrigar do frio. Todas essas necessidades, elas são as primárias e elas precisam ser supridas para que a gente consiga sobreviver, né? E dar continuidade à nossa existência. Só que nós, seres humanos, não somos só guiados pelas necessidades primárias, nós temos também necessidades de ordem mais elevada, necessidades que são secundárias, né? E aqui nós temos nas necessidades secundárias, algumas necessidades como, por exemplo, as necessidades sociais, a gente precisa do afeto das pessoas, a gente precisa ter o grupo de amigos, ter a família que apoia, a gente precisa dos relacionamentos, né? As necessidades materiais também, né? Ainda mais hoje, a gente tem um mundo tão mudado, hoje o consumo é algo que a gente busca, né? Hoje o ser humano busca, antigamente a gente não tinha como necessidade de ter um celular, por exemplo. Hoje parece que o celular faz parte, né, da nossa vestimenta. Se sai de casa sem o celular, parece que está faltando alguma coisa. É uma necessidade que foi sendo criada ao longo do tempo. As necessidades psicológicas, a gente precisa dos valores, dos afetos, né? Nós somos diferentes na nossa forma de interpretar as coisas. E também os interesses profissionais, o trabalho é um fenômeno tão importante. Então, o que a gente vê? A gente vê que as necessidades secundárias, elas estão num patamar mais elevado da nossa condição humana e nós precisamos satisfazer essas necessidades. Então, o nosso querido gestor, o Osmar, ele percebeu que as necessidades secundárias são aquelas que precisam ser satisfeitas pela sua equipe. Quando a gente pensa nas secundárias, a gente está falando muito da diferença que as pessoas trazem. Então, é muito importante que o Osmar ele parta para uma investigação mais minuciosa, para ele saber de verdade, né, quais são essas necessidades, ou pelo menos ele ter mínimos conhecimentos aí do que as pessoas de fato necessitam. E aí ele pode partir para algumas ideias, para alguns planos de ação que levem em conta essas necessidades, como, por exemplo, programas de valorização, né, valorização do trabalho, valorização daquilo que a pessoa realiza, às vezes ela alcança um projeto, é tão bacana que ela seja recompensada. A integração das equipes, reuniões, promover encontros, trocas de conhecimento, envolvimento das lideranças, as lideranças terem a oportunidade de conhecer a sua equipe, saber das necessidades delas, enriquecimento de tarefas. Às vezes a pessoa está ali em funções mais mecânicas, mais operacionais, né? Essa pessoa pode ser estimulada, por exemplo, a fazer um rodízio de atividades, tem empresas que fazem isso, fazendo com que cada pessoa mude do seu setor e aprenda novas atividades, né? Nós somos seres que precisamos disso, a gente precisa do afeto do outro, a gente precisa aprender coisas melhores, né, e mais instigantes, a gente precisa se desafiar sempre, né? E às vezes a empresa acha, às vezes as empresas pensam que é necessário aquela solução mirabolante, né? Ou aquela estratégia fantástica. E às vezes não necessariamente, né? Às vezes existem estratégias que não têm nem custo e vão ajudar tanto as pessoas a buscarem a motivação. De repente, você proporcionar um espaço do cafezinho, você abrir para as pessoas conversarem, trocarem ideias, né? Isso já estimula, já faz as pessoas se sentirem mais, né, abastecidas dessa troca, desse relacionamento, e isso ajuda muito as pessoas a se desenvolverem. Então, se o Osmar, que é o nosso gestor, ele se atentar para essas soluções, certamente ele vai conseguir levar a sua equipe a ter mais motivação.
Momento de dúvidas? Agora eu quero saber a dúvida, a sua contribuição, a sua participação, às vezes algum conteúdo que a professora falou e você não entendeu, traga pra gente, eu vou dar um tempinho para você pensar aí junto com o seu colega, com o seu tutor, traga para nós e já já nós voltamos. Pessoal, a professora está tão feliz porque tem tantas perguntas excelentes. Vamos começar lá com Pará Castanhal. Um beijo muito carinhoso. Bom dia, professora. Na sua opinião, qual é o melhor perfil desejado de líder e que traços em sua personalidade ou perfil de liderança considera-se o mais imprescindível possuir? Pessoal de Castanhal, a gente percebeu ao longo da nossa conversa que a liderança ela se dá por muitos fatores, tá?
Não necessariamente um líder possuir um determinado traço vai garantir que ele exerça uma liderança eficaz. Então é muito difícil responder essa pergunta, porque pode ser que o líder ele tenha aquele atributo, aquela característica, aquele líder carismático, gente boa, conhecedor das suas tarefas, mas de repente naquele contexto ou naquela situação em que ele está vivendo, ele não consegue alcançar a liderança, porque vai depender de vários fatores, né? Então assim, se há uma resposta, eu prefiro responder que seja um líder sensível ao autoconhecimento, quer dizer, aquele que busca se enxergar toda hora, percebendo aquilo que ele precisa melhorar e aquilo que ele precisa também aperfeiçoar no que ele tem de bom, e um líder que estimula a aprendizagem, né? Porque ele vai estar aprendendo junto com a sua equipe, mas não há resposta certa, porque vai depender de muitos fatores, inclusive o lugar onde ele está, o contexto onde ele está vivendo, a realidade da organização, a sua equipe, que também é ativa no processo da liderança. Então, tudo isso envolve essa resposta, tá? Então, parabéns pela pergunta. Aí nós temos aqui mais uma. Durante essa evolução do perfil de liderança ao longo da história, e reflete nos traços e a maneira como os indivíduos trabalham atualmente em grupo. Qual é o perfil de líder mais conveniente para o trabalho em equipe? Ai, que pergunta legal. A gente vai falar de trabalho em equipe na próxima aula. Qual que é o perfil? Também, da mesma maneira, é um tipo de pergunta que não tem resposta certa ou resposta direcionada. Vai depender da equipe, vai depender do trabalho que vai ser executado, vai depender do contexto. Mas a gente pode dizer, se a gente pode explorar aí uma resposta, a gente pode dizer que o trabalho em equipe, ele se dá muito através de um perfil de líder que se abre para participar junto com a sua equipe, que abre espaços de aprendizagem. Não quer dizer que a pessoa é líder, que ela sabe tudo. Então, quanto mais ela possibilitar espaços de aprender, trocas de conhecimento, estimular o relacionamento, certamente muito mais o trabalho em equipe vai ser mais valoroso, vai trazer mais resultados. Porque, com certeza, uma pessoa que pensa sozinha não traz tanto resultado quanto quando se reúne em equipe, todo mundo pensando junto. Então, o líder que proporciona esse espaço, certamente é um líder que vai ter muitos bons resultados no trabalho em equipe. Ai, quanta pergunta boa! Sobre a teoria de Maslow, os alunos perguntam por que não se pode atingir as necessidades secundárias primeiro, de cima para baixo. Olha só como a professora fica orgulhosa de vocês. Vocês começaram a pensar, né? Vocês começaram a pensar diferente do que uma teoria traz. Por quê? Será que é possível? A gente não falou o exemplo lá dos profissionais, dos bombeiros ou outro tipo de categoria profissional em que a pessoa muitas vezes deixa a desejar, deixa lá em último plano as suas necessidades básicas para começar ou para pensar em satisfazer as suas necessidades de ordem maior. Não significa que não pode. O Maslow, quando ele pensou na hierarquia das necessidades, ele pensou o seguinte, e a gente pensa isso também, o que nos faz estarmos vivos? Não é a gente comer, matar nossa sede, a gente buscar abrigo, isso que a gente precisa num primeiro plano, claro que sim, a gente não pode ignorar, isso é básico para a espécie humana, mas não significa que seja a única coisa que leva a gente a se motivar, né? Muita gente deixa isso de lado para poder exercer outras coisas e para poder satisfazer outras necessidades. Então, com uma pergunta dessa, pessoal, vocês já começam a questionar, e é esse tipo de perfil que a gente tem que ter, buscar questionar, mas não no sentido de confrontar, mas no sentido de aperfeiçoar o conhecimento. E a professora, claro, que manda muitos abraços, a Adriano, a Alice, Camila, Kellen e o nosso tutor presencial, Williams, um beijo enorme, um abraço carinhoso para vocês e para todos que estão aí atentos na aula. Parabéns pelas dúvidas, foram excelentes, a professora fica muito feliz. Vamos então a nosso último slide, vamos lá? Que é o slide recapitulando. E eu trago aqui uma bonita frase do nosso Sêneca, que é um filósofo do Império Romano, que vai dizer assim: merecem louvor os homens que em si mesmos encontraram o impulso e subiram nos seus próprios ombros. É bonito isso, não é? Sim, a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade na motivação. A gente também precisa buscar se conhecer para a gente saber aquilo que a gente pode alcançar.
Mas nunca se esqueça, as pessoas que estão ao nosso redor nos ajudam muito, porque é a partir das relações com as pessoas que a gente se constrói, que a gente se transforma e que a gente pode alcançar aí a motivação. Ok, pessoal? Com isso a gente encerra. Muito obrigada por todas as participações e daqui a pouquinho a gente se vê na aula atividade.